cenário de faroeste, monstros por toda parte e uma aranha de vestido. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a animação de faroeste perfeita. Mas Liam Vickers acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o protagonista incompetente. E assim, nasceu a obra que pode ser tida como o extremo oposto de Murder Drones. Obra essa que ficaria conhecida como Cliffside. Oh no! Guess I'll die. Considerando que eu amo obras independentes e que o último Caixinha Indie foi muito bem recebido, tá na hora de falar de mais uma obra independente. E se da última vez nós fomos para um futuro de ficção científica à la Revolta das Máquinas, dessa vez vamos para um faroeste repleto de monstros e fantasia. Então se preparem, porque esse piloto com certeza vai deixar pelo menos uma dúvida na sua cabeça e muito possivelmente um gostinho de quero mais. Ok, vamos começar falando do cenário onde a gente se encontra. Cliffside, além de ser o nome da obra, é a pequena cidade na qual esse faroeste se passa. Uma cidade sem lei, onde nos deparamos com os clássicos personagens de faroeste, como o bigodudo, o barbudo, o fumante genérico e, é claro, o fora da lei que protagoniza essa obra. O mais implacável pilantra, pistoleiro e vigarista... Marco Dias? Tá, ok, eu sei que ele não é bem o Marco, mas a semelhança é bem clara. E tá, eu entendo que esse estilo de desenho facilita muito na hora de animar e que muitos desenhos já usaram esse estilo antes, mas qual é? A semelhança é grande demais, tanto que se ela fosse maior poderia dar problema com a Disney. Onde é que eu tava? Ah, sim, o mais implacável pilantra, pistoleiro, vigarista e aparentemente narrador da série nas horas vagas, Waylon, autoproclamado Jerry Imprestável. E eu sei que em filmes de Velho Oeste esse tipo de apelido viria de ele ser um ser humano desprezível, que só serve pra atrapalhar a vida dos outros, causando dor e sofrimento àqueles que ficam no seu caminho. Sabe, o clássico filho da mãe de faroeste, geralmente com um cigarro na boca, e que acaba se metendo num duelo e matando o xerife. Mas aqui o apelido dele não poderia ser mais claro e direto. Mas não se preocupem que eu já volto nesse ponto. Seguindo pra história, antes mesmo do primeiro tiro ser disparado, mais um personagem entra em cena, sendo essa Jo a Honesta, a parceira do Waylon no crime, que só tava lá pra chamar ele de volta pro trabalho e pra dizer que ele era muito ruim de mira, já que ele errou o monstro que tava na frente dele, dando tempo pra que o desgramado contra-atacasse. E como ele faria isso? Simples. Se multiplicando. E se nesse momento você esperava um confronto épico, lamento dizer que não é o que recebemos. O Waylon foge arrastando a Jo da maneira mais covarde possível enquanto tenta atirar nos monstros, errando todos eles no processo, uma falha miserável. E nisso ele fica sem munição. E quando toda a esperança parecia perdida, eis que a Jo matou todos eles sem problema nenhum. Ou quase todos eles. E aqui já dá pra entender como vai ser a dinâmica dos dois. Um tapado que fala mais que a própria boca e a sua colega séria e extremamente habilidosa, com possíveis tendências psicopatas. Logo em seguida, descobrimos o real trabalho do Waylon, sendo basicamente um vigia tendo que ficar de guarda na cidade, já que os arredores são rodeados por incontáveis monstros. O que nos dá a entender que o ataque de criaturas como o que vimos no início do episódio não é nada além de uma terça-feira comum para os habitantes de Cliffside. O problema aqui é que o nosso querido protagonista faz mais do que jus ao seu autoproclamado apelido, já que ele realmente é o imprestável. Ele deveria ficar de guarda para garantir que a cidade não sofreria um ataque nas mãos de outra criatura que vive nos arredores. Mas o que ele faz? Ele brinca com pinhas em um trem descarrilado. E pra piorar, ele nos mostra o tipo de pessoa que realmente é, sendo o típico bom pra nada que se acha o melhor e que vive contando os seus feitos pra todo mundo, mas que na hora do vamos ver, acaba sendo um inútil que mais apanha do que faz qualquer coisa. Por que isso me soa tão familiar, hein? Enfim, enquanto deveria fazer o seu trabalho, o nosso imprestável acaba perdendo a sua arma de uma das maneiras mais imbecis possíveis. Mas, se a gente considerar que a gente tá num faroeste, e que em filmes e séries assim até um bebê saca uma arma direito, ele de fato perdeu a arma da maneira mais imbecil possível. Bom, ele tá desarmado e sabe que a arma foi para dentro da floresta, e considerando que o local é o lar de diversos monstros, ele não seria burro a ponto de entrar lá desarmado, né? Tá, ok, eu esperei demais dele. Mas ele encontrou a arma. E de brinde acabou ficando preso em uma teia de aranha gigante. E é nesse momento que a gente se depara com... isso.
E beleza, essa cena poderia ter acabado de maneira trágica, nos mostrando uma personagem que estaria nos pesadelos de muitos. Mas acabou tendo o efeito contrário, e se você não acredita em mim, é só olhar pra isso aqui. E nesse momento, todo mundo assistindo foi de... Misericórdia, mata com fogo antes que se reproduz. Mata com fogo, agora! Pra... Tá comigo há 1 dia e meio. E se acontecer com ele alguma coisa, eu mato todo mundo e depois me mato. Tá legal, tá legal. Voltando ao piloto, vemos mais uma vez o Waylon, ou melhor, o Jerry imprestável, se vangloriando de seus feitos 100% reais no fake. Mas dessa vez, algo inesperado acontece. Alguém finalmente acredita nele. Algo que surpreende até o próprio Waylon, o que nos dá a entender que ninguém nunca, em hipótese alguma, jamais acredita em suas histórias. Com isso, a nossa aranha de vestido, também conhecida como Cord, acaba ficando impressionada com as histórias que escuta, o que dá tempo suficiente pro protagonista se soltar da teia na qual estava preso. O plano até que foi bom, mas ele não calculou um pequeno detalhe: a queda. E, de novo, se você esperava uma vitória pro Jerry, vale lembrar que, assim como aranhas sobem em teias, elas também descem. Mas não se preocupem, tudo sempre pode piorar. Porque se a teia de aranha era a frigideira, ele caiu direto pro fogo. Senhoras e senhores, eu lhes apresento Yanis, seja lá o que ela seja. E montada em suas costas, ninguém mais, ninguém menos que a Morte Encarnada. A Yanis seria basicamente uma valentona que tira vantagem dos mais fracos, mais especificamente da Cord. E isso fica bem claro em menos de 30 segundos de tempo de tela. E, infelizmente, a nossa amada aranha de vestido parece já estar acostumada a esse tipo de situação. Tudo poderia ter acabado ali mesmo, mas para surpresa de todos, principalmente a minha, o Waylon acaba sendo útil uma vez na vida, desafiando a criatura e aparentemente defendendo a Cord. Aparentemente porque na verdade ele estava só transferindo os problemas pessoais dele. E nisso, ambos são jogados do céu de tal altura que com certeza iriam morrer na queda. Mas, para sorte do Waylon, a Cord interpretou a situação como ele tentando defendê-la e acabou salvando ele de uma maneira que... bom... Lembra que sempre que alguém pergunta pro Homem-Aranha se ele solta a teia pela bunda, a resposta é não? Pois é, aqui a resposta é um gigantesco sim, e... Ok, das duas uma. Ou garotas aranhas podem alterar o próprio peso de modo a derrubar uma criatura muito maior do que elas mesmas, ou o roteiro convenientemente mandou as leis da física tirarem uma folga. Mas, quem liga pra isso, né? Enfim, com a pterodátilo, dragão, seja lá o que a Yanis fosse, morta, vamos para uma rápida montagem de treinamento e... Uou, espera, quando foi que a gente chegou no banco? Bom, sem tempo para perguntas, porque mesmo com a Yanis morta, a Morte Encarnada continua bem presente, e tá atrás do Waylon pelo que aconteceu mais cedo, e dessa vez não tem como ele escapar. Ou será que não? Acreditem ou não, depois de apanhar um pouco, sendo que ele merecia apanhar bem mais, o Waylon vence a morte na base da lábia. Sim, discurso no jutsu, papinho de brasileiro, com o genial argumento de que se a morte fosse o novo xerife de Cliffside e portanto protegesse a cidade, haveriam menos pessoas mortas e portanto menos trabalho para ela. Se bem que para ter menos trabalho como morte ela vai ter que trabalhar como xerife, então o acordo pode não ter sido tão bom assim. Mas quem liga, funcionou no fim das contas. Por outro lado, se a morte se der conta disso, vai acontecer algo mais ou menos assim. No final dá pra ver que a morte realmente se tornou o xerife da cidade, e que o Waylon não aprendeu absolutamente nada com o que aconteceu. Como eu disse, ele merecia ter apanhado mais. E, sinceramente, uma das melhores coisas é quando a gente pode ver que o jornal fala que uma criança aleatória, da qual eles nunca tinham ouvido falar, o que é estranho porque a cidade tem tipo umas 20 pessoas, invocou a Morte Encarnada, formalmente conhecida como... I'm sorry, what was that? no meio da cidade. E se alguém duvidava que ele era um João Ninguém que inventa histórias à torta direita, tá aqui a prova, porque se ele tivesse feito uma das coisas que fala que fez, ele teria ao menos uma reputação nessa cidade, ao invés de ser um completo João Ninguém, do qual ninguém jamais ouviu falar. E na cena final, descobrimos que o antigo xerife foi morto, provavelmente por bandidos, e que nunca pegaram o culpado. Essa fala em específico resulta nessa reação por parte do Waylon.
o que poderia indicar que foi ele que matou e que nunca descobriram. Mas considerando seu histórico, eu acho bem difícil que ele realmente tenha feito isso. E se fez, ninguém acredita. Até porque entre todas as histórias que ele conta no decorrer do episódio, ele fala que já atirou em um xerife porque tava de saco cheio de atirar em xerifes o dia todo. Mas, na remota possibilidade de ele realmente ter feito isso, ele poderia ser aquela mente maligna do crime que se faz de tapado, imbecil e completo incompetente desconhecido pra não ser suspeito, o que seria algo genial de se fazer, mas levando em conta o que ele fez no episódio todo, eu realmente duvido dessa possibilidade. Beleza, a história do piloto deixou bem claro a base da série, que seria o grupo de protagonistas trabalhando como vigias e tendo que lidar com seja lá qual for a criatura que venha a aparecer. E uma das coisas que mais chama a atenção aqui são justamente os personagens principais. Até porque o nosso protagonista é um incompetente, narcisista e que paga de bonzão, mas que no fim acaba apanhando e vencendo, ou melhor, saindo vivo por pura sorte. E que aparentemente não iria aprender a lição por um bom tempo, continuando assim até que algo extremo viesse a acontecer. Mas considerando que ele enfrentou a morte encarnada e não aprendeu absolutamente nada com essa experiência, eu tenho sérias dúvidas quanto ao que teria que acontecer para que ele amadurecesse mesmo que só um pouco. Eu acho que eu nem preciso me aprofundar muito para explicar qual é o papel da Jo nessa série. Ela tá lá obviamente para ser a clássica personagem séria e fria que acompanha o trapalhão, bem no estilo Billy Mandy. E eu imagino que vez ou outra ela vai ter que limpar a bagunça do Waylon, porque, já vimos, ele é meio imprestável, para dizer o mínimo. Agora, vamos dar uma olhadinha na waifu aranha da série. A Cord é com certeza uma personagem que chama atenção logo de cara. E não apenas pela sua aparência, que é bem marcante, mas pela sua personalidade, que parece ter sérios problemas psicológicos, sofrendo de um complexo de validação. Fora o claro traço psicótico que dá um charme a mais pra personagem. Sério, o modo como ela olha apaixonada pro Waylon é uma coisa que fica entre o fofo, o psicopata e o bizarro. E por fim, considerando as habilidades dela com armas e a teia, que com certeza não sai dos seus pulsos, essa personagem com certeza teria algumas cenas memoráveis caso a série continuasse. Nisso, vamos ao meu último ponto, as criaturas, que são um grande charme dessa obra. E não apenas as que apareceram no piloto, mas também aquelas que apenas nos foram reveladas nos storyboards, como as sereias, chupacabras e o meu pessoalmente favorito, os migrantes. Todos com um aspecto de terror e mistério que parece ter saído das ideias de Gravity Falls que eram macabras demais pro gosto da Disney. Pra não falar da morte encarnada, que me lembrou muito Coragem o Cão Covarde por ter efeitos 3D para tornar uma criatura em questão muito mais marcante e macabra. Cliffside é um projeto incrível, e fica ainda mais incrível quando você descobre que uma única pessoa animou o piloto inteiro sozinha. Mas, infelizmente, o criador da série criou o piloto como prova de conceito, e criar uma série independente pro YouTube no tempo livre é um projeto muito ambicioso. Ainda mais para alguém que já trabalha em tempo integral como artista de storyboard. Então, por mais que me doa dizer isso, Cliffside não vai continuar. Pelo menos por enquanto. Mas não fiquem tristes, porque esse cara criou mais uma obra que vocês com certeza conhecem. É isso aí, Liam Vickers, o cara que criou, escreveu, dirigiu e animou Cliffside, além de ser o dublador do Waylon, também é o criador, diretor de arte, entre outras coisas, de Murder Drones. Então, não chorem por Cliffside, porque o seu criador tá trabalhando em uma série que muitos aqui já conhecem e esperam ansiosamente por novos episódios. Bom, eu acho que por hoje é isso. E aí, o que acharam de Cliffside? Ficam tristes porque a série não vai continuar ou preferem ficar felizes porque outras das criações do seu criador tá sendo produzida? Deixa nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até o próximo vídeo.